a gente começa apresentando ou já começa com uma conversa mesmo? Já Tá solto. direto? Hã? Tá solto. Tá solto já? Tá, soltei. Então já começou então. Vamos começar. Vamos começar. Acho que apresentar é legal, né? Então. Tarcísio, na verdade, eu acho que você deveria ficar no meio. No meio? É. Ah, Luiz, Acho que o burro. ângulo saiu. E já vai Burro! Olha ele, hein? Não, mas aqui tá bom, Luiz. Aqui não Não, tem. mas é porque tu é o cabeça, né? É, Eu sou cara. cabeça? Sim. Eu sei que minha cabeça é grande, mas... Então é isso. Deixa eu ver. É isso aí. Tá bom, tá bom. Começou? Tá bacana, tá legal. Olá, conversadores de conversas aleatórias. Estamos conversando mais um Aleatoriamente, o seu canal de conversas aleatórias, porém afiadas. Começando mais um ou primeiro? Mas que porra é essa, cara? Ah, não, velho. É que esse cara pensa à frente. Ele pensa à frente. Isso, o nosso primeiro programa. Ele é bom, ele é bom. É, porque parece que ainda tá no 11º, né, já, né? Isso, corta. O primeiro programa do Aleatoriamente, o seu canal de conversas aleatórias, porém afiadas. Já pensou no bordão e tudo? Já pensei no bordão. Já pensou Isso é no bordão ótimo. e tudo. Sinal de que esse cara tá afiado. Então, meus caros conversadores de conversas aleatórias, vamos conversar com o quê? Cara, eu acho. Luiz falou, apresentando, né? Pra quem Isso. não conhece. Ah, é, né? Eu sou o Tarcísio. Paulo. Luiz. Tô aparecendo Luiz. Tô. A gente pensa que tá. Eu espero que sim. Vamos conferir. No nosso equipamento super Isso. moderno. Eu tô me vendo, galera. É. Então, esse é o nosso primeiro programa, né? Voltando aí, vamos conversar aí aleatoriamente sobre várias coisas aí, né? Sobre diversas coisas, sobre diversos assuntos aí, né? Paulo, certeza. já lasca, né? Porque a nossa ideia aqui não é ensinar, não é um ar de professor. É que a gente sempre teve nossas conversas e decidiu gravar elas. Né? E quem sabe, se alguém tiver interesse, assistir também elas. Para que de alguma forma venha participar. Então a ideia é que a gente conversar, talvez venha errar, talvez venha discordar um do outro, porque a ideia é que seja o mais natural possível, como fosse uma conversa mesmo entre amigos, já que somos amigos, só que a gente optou colocar um terceiro elemento, que é a gravação pelo celular, no caso, né? Isso. É isso aí. Então, sabe, eu tava pensando assim hoje em dia, cara, o quanto que é difícil a gente achar um nome para um programa, né? Para um canal. É difícil pra caramba, né? O que vocês acham? Nessas nossas conversas aí pelo grupo do WhatsApp aí, do grupo aí, fizemos aí, né? Bem complicado. Cara, eu já vi de tudo. Já inventaram todo que tipo de nome. Então, chega a ser realmente complicado você nomear hoje em dia e registrar, pior ainda, né? Porque já se inventou de tudo. Quando você vai no YouTube procurar ali, já tem um canal com Já. aquele nome ali, né? Já, Mas e sobre qualquer coisa, cara. sobre qualquer coisa, não tem Sobre jeito. qualquer Então, coisa. o cafezinho tá bom. E eu digo mais, é útil, viu? Eu esses dias achei um cara que ensinava a soldar componente eletrônico no YouTube. Soldar componente eletrônico. E aí aprendi a fazer um cabo de guitarra anti-ruído. Anti-ruído? Anti-ruído. Cara, basicamente você põe dois componentezinhos numa das pontas e ele corta aquela impedância, aquele excesso de impedância. E aí o cabo funciona perfeitamente bem, sem ruído. Só que só pode pôr num lado. Se você colocar nos dois, aí corta tudo. É tipo um filtro de linha. Sensacional. Legal. Pra quem não sabe, o Luiz aqui tem uma banda, a banda Ciméria, né? Ah, me lembra bem, sua banda. Banda Ciméria, eu já vim fazendo isso. Uniformizado, Né? Vim uniformizado, vim a caráter. Né? Visto que essa é uma das bandas mais conceituadas aqui do DF. Todo mundo sabe disso. Então, precisava trazer isso comigo. Assim, eu acho, pegando aqui a banda Ciméria, o Luiz, ele se inspira muito aqui em Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, né?
coisa que a gente gosta, né? O rock aqui na Capital Inicial, Plebe Hood, esse lance assim, né? Então, eu acho que é uma banda pra quem gosta desse estilo, né? Uma banda que foda, né? Aqui do DF, da capital aqui. Obrigado, cara. Eu espero que sim, né? Eu tento trazer o melhor trabalho possível, né? Obviamente a gente é ainda bastante limitado por uma série de fatores aqui como banda, mas como músicos não, né? Graças a Deus não foi uma limitação pra gente em termos de tocar, em termos de compor, né? Então, só de ver o trabalho se desenvolver por si, pra mim já é uma vitória. Mas, obviamente, a gente ter algum êxito, principalmente um êxito financeiro bom, é ótimo, porque isso melhora o trabalho, né? Dá autoestima também, né? Com certeza. O reconhecimento material não é o principal, né? Mas ajuda a sobreviver materialmente, né? Exatamente, né? É a substância do... Eu acho que o sonho de todo músico, todo artista é viver daquilo que faz, daquilo né? que faz. Que o hobby seja o principal, né? Seja só o hobby, com né? certeza, exato. E o que é difícil, né? Porque essa sociedade, principalmente aqui no Brasil, aqui, viver de arte é bem complicado, né? Se você for pra França, tem pessoas que... Tem uns brothers aí que, pelo menos da dança, que eles foram pra França lá, e tipo, lá é bem... O artista de rua, aquele que tá com um chapéuzinho ali no chão, ele é bem remunerado, assim, não, tem uma remuneração. As pessoas ajudam, não que ele vai ficar rico, alguma coisa assim, mas as pessoas ajudam, as pessoas elas gostam da arte, elas gostam do artista ali. O artista é bem tratado, diferente aqui do Brasil. Se você for ali numa praça ali, colocar um chapéu no chão, as pessoas vão passar direto e que porra é essa que tá fazendo? É o que? O mendigo? Mas também depende muito do nicho que você está, né? No caso. Porque, por exemplo, eu acompanho, eu assisto as aulas do Paulo Frade, acho que é o nome dele. Ele é um pintor realista, né? Então, assim, ele conseguiu encontrar o nicho dele. Dentro daquele nicho que ele tá, que é a sacra, desenho realista, ele montou a escola, ele tá conseguindo viver daquilo, né? Que top. Então, assim, só que assim, acho que ele não acaba não sendo muito como uma regra. Por mais que sim, ele vive muito bem, né? Ele tem o outro de São Paulo também, Pedro Lourenço, ele também dá aula de desenho, né? Então assim, mas você vê que como são homens que, com a graça de Deus, conseguiram viver e transformar aquilo que eles faziam como hobby, como atividade principal, que acho que era a intenção deles, né? Assim, mas realmente é muito difícil. Eu mesmo sou muito parado nesse sentido, né? Que esse mesmo professor ele falava, né? O Paulo Frade, que se você quer, você tem que colocar, tem que tomar cara pra bater. a cara pra bater. Né? Aceitar a humilhação, isso Aceitar a humilhação. Tem que seguir. Cara, eu, por exemplo, eu mexo com arte cênica já tem 22 anos. O Luiz, a banda do Luiz também tem uns 20 e poucos anos. Você também já mexe com artes visuais já um bom tempo, uns 20 anos. Curioso, né? Somos artistas antiguíssimos da cidade aqui. E ninguém conhece. E ninguém conhece. Ainda A gente sem tá reconhecimento. invernado igual. O caminho não é fácil, você dá murro em pontas de facas diversas vezes e o negócio não vai. E tipo assim, as pessoas também, da própria cidade também não dão aquele reconhecimento também, elas não dão valor assim. Mas é questão de nicho, ó. Por exemplo, aqui em Sobradinho de Minas é muito forte a cultura de rua, né? Street dance, grafite, o rap. Sim. É muito forte isso aqui. E em termos de teatro, a gente não tem teatro aqui. Até mesmo quando você vê os recursos, quando tem alguma apresentação, vai tudo pro plano e Taguatinga. Onde tem as estruturas físicas para receber. É verdade. Mas eu fico me perguntando, Paulo, se essa questão estrutural ela é realmente só aqui. Porque o que me parece, cara, é que ultimamente essa questão de cultura, ela, como é que eu posso dizer? Ela tá concentrada em locais muito esporádicos, ali, em locais aleatórios ali e privilegiados. Tipo Rio e São Paulo. Ela não tá, não falo no mundo. Eu tô te falando isso por quê? Porque vocês devem ter visto o caso, eu não vou lembrar aqui agora o nome exatamente, mas teve um caso de um rapaz, de um violinista, que ele foi pro centro de Nova York tocar o violino e ele ficou ali no centro do metrô, com o pessoal passando e aquela multidão de gente passando e ele tocando violino. Cara, as pessoas simplesmente não estavam dando a mínima. Na mesma noite esse cara tocou no
no principal teatro lá, entendeu? Ele faz shows pela Europa. Só o violino que ele usou para tocar custava 1,6 milhões de dólares. Então, assim, você tem um cara que é 6 mil reais, 600 dólares para você assistir o show dele ali. E ele tocando de graça no metrô. Ninguém deu a mínima. Ninguém deu a mínima. Ninguém deu a mínima. E assim, eu pergunto, mas é porque não sabiam, mas precisa saber. Porque, por exemplo, eu vejo gente que quando o meu tio tá tocando um saxofone na porta dele, para e fica assim, ó. Igualmente acontecia quando a gente tocava violão na pracinha, tinha gente que vinha ouvir. Já teve gente a elogiar o Tarcísio, ele falou, mas eu nem toco nada, cara, mas você lembrou de música aqui hoje. o cara fez uma ode à memória dele. A sua memória discográfica é Por muito boa. lembrar das músicas. Ou seja, tem gente que traz a arte no coração, igual a gente traz. Mas eu vejo que cada vez mais parece que é uma cultura que calcifica isso nessas pessoas e eles não ligam. E eu acredito que isso acontece porque eles consomem muito produto. Eles não conhecem tanto de arte. Eles escutam coisas mais genéricas, é o beat. E assim, não estou criticando, é a modernidade. Mas essa questão da efemeridade, da arte que a gente adora. Você quando você citou esse caso do violonista, né? Me lembrou a teoria do artista, do crítico de arte que fez o bidê, Dutch, como pronuncia? Ah, sim. Eu não lembro a pronúncia do nome dele, que ele fez um bidê, assinou o nome dele e colocou no museu. Que ele traz a crítica, né? Se o objeto de arte depende do espaço, porque fora do museu é um bidê. Dentro do museu é um objeto de arte. Do chão. Assim, eu considero ele mais como um crítico de arte, propriamente como um artista, né? Isso que você falou, basicamente, é como se ele tivesse a condição da arte depende do local físico onde ele está. Que é o que você falou, o mesmo artista, a mesma obra, o mesmo instrumento, locais diferentes, tem reação diferente do público. Talvez aquelas pessoas que estavam lá estavam correndo para pegar o metrô para ir para casa para assistir ele. Vai assistir ele no teatro. Né? Você falou, achei interessante isso, né? É loucura, cara. E assim, a gente se pergunta por quê? Né? E aí você entende que, assim, é triste. Mas uma constatação que eu faço hoje, assim, é difícil até para mim falar, porque muita gente acaba pensando assim, mas parece meio alguma inveja, e não é isso de fato. Mas eu vejo que eles não prezam tanto mais pelo talento, né? Eles prezam realmente mais pelo produto artístico em si. Aquele pacote fechado ali, fulano de tal, pá, ele canta, dança e dá um pau. Agora, ele faz isso tudo sozinho. O que ele quer transmitir? Não interessa. Eu acho que é incrível, ele é lindo. Eu acho que o talento está ficando cada vez deixado mais para trás, mas não é de hoje. Como o Paulo colocou aqui, o The Champ lá no dadaísmo lá já começou com esse negócio. Quando você coloca um mictório, porque o mictório do banheiro é um mictório, mas mudou de lugar, agora está no museu, então agora é uma obra de arte. Eu acho isso tipo uma banana que foi vendida por não sei quantos milhões. Banalizou a construção artística. Banalizou, você pega ali da Renascença ali um Leonardo da Vinci, você pega ali um Rafael, você pega ali um Benini, ou então, aí você chega ali... O repertório tá grande, hein? Benini, lembrou? Esse cara é bom. Não é só a discografia dele, tá boa, não. Esse cara é bom. Você viu, né? Aí você pega Bosch, que eu gosto muito, né? Eu gosto do Jardim das Delícias também. Então, aí você chega lá e pega um mictório, cara. Você pega um mictório e o mictório vai ter a mesma expressão artística, até mais para algumas pessoas, do que um quadro do um Leonardo da Vinci. É mais arte, é considerado mais arte talvez por várias pessoas hoje em dia do que um quadro do Leonardo da Vinci. É porque na verdade assim, eu acredito que a partir ali com o Renascimento, Neoclassicismo, não vou colocar na ordem cronológica, né? Assim, mas do pós-impressionismo, expressionismo para cá, houve uma mudança entre matéria e forma, né? Para mim, do expressionismo para trás, havia um equilíbrio entre matéria e forma. O indivíduo tinha um conceito, ele sabia reproduzir aquele conceito com material, seja na escultura, seja na música, ou seja no desenho, na pintura.
Do expressionismo para cá, houve um privilégio em a forma sobre a matéria. Então, o indivíduo ele tem grandes teorias, grandes concepções artísticas, mas não tem a produção material. Não tem um desenho, não tem um estilo, no caso falando da minha parte, né? Não tem um desenho, não tem a perspectiva, não tem controle de forma, não tem controle de cor, mas tem uma teoria, que é o Duchamp. Então, para mim, esses homens, eles são teóricos da arte ou filósofos da arte, mas não propriamente artista, porque não tem a produção propriamente dita. É claro assim, isso é um ponto de vista que talvez possam discordar, né? Mas se houve essa mudança, porque quando a gente olha para o Leonardo da Vinci que você colocou, né? Ele tem os seus cadernos, os seus códices, onde ele escrevia e teorizava sobre a arte, mas também tinha produção artística, ele tinha um desenho, ele tinha pintura, ele não tinha só as teses sobre aquilo. Então, para mim, houve um predomínio da teoria sobre a arte e acabou confundindo tudo. Então, é um filósofo que acha que é artista e é classificado como artista, mas o que ele produz talvez seja uma teoria da arte, e não propriamente arte. A arte. Né? Então, assim, eu observo isso do expressionismo para cá. Igual você falou da banana, né? Embora eu goste muito do expressionismo e do impressionismo. Eu gosto. Não, eu ia pôr esse parênteses porque assim, eu realmente acho o impressionismo e o expressionismo artes muito válidas e bonito. Eu acho lindíssimo. Principalmente o trabalho impressionista ali, eu acho muito bacana. Porque eu realmente considero, né, uma construção artística. Mas aí que tá, né? Eu tinha muitos problemas como aluno nas aulas de arte. Talvez porque realmente eu já me considerava ali bom naquilo, eu gostava de arte. Então assim, eu lia revistas, eu lia sobre peças em jornais, e eu já lia livros, né, de pequeno, já gostava de alguns livros. Então assim, eu dava esse trabalho, eu sei, mas eu aprendi. É o que é curioso. E por ter aprendido, eu acho que me causa ainda mais estranheza quando eu vejo como é a relação com a arte hoje. E o pior é que eu queria poder dizer assim, mas o povo faz isso porque é ignorante. Mas fica difícil você afirmar isso quando você vê que, por exemplo, o Duchamp conseguiu fazer isso com os acadêmicos. Eles aceitaram o BD e exporam, documentaram, bateram fotos e venderam essa arte. Então, assim, eles não eram ignorantes quanto à arte. Então, assim, não é um fruto da ignorância. E eu me pergunto do que seria. Uma mudança de conceito. Exato. Essa mudança de conceito, essa quebra de paradigma, ela me incomoda bastante. Porque, assim, o que foi curioso, né? Porque, assim, já puxando pro mais aleatório, o Paulo hoje falou mais cedo pra gente numa mensagem que um dos temas que ele tinha ali preparado, talvez, para puxar era a natureza do que é bom e o bem e do mal. Eu ia falar que até que a semana que vem já queria treinar aqui. Aí eu já vou entrar nesse ponto agora. Porque eu acredito de verdade que certas mudanças de paradigma têm natureza maligna. Ó, que terrível, mas eu acredito. Porque eu penso assim, você e eu vamos construir uma cabana. Nós somos ali 2 pessoas sem nada na cabeça. Estamos aprendendo tudo. Mas a gente já aprendeu que se a gente juntar ali madeira num formato ali de pirâmide, a gente consegue um teto. Daí a gente vai evoluindo, né? Já começa a cortar cipós, a fazer amarrações e tal. E aí eu vejo que você tem muita dificuldade de quebrar a madeira com as mãos. Aí eu construo um martelo para você, e com esse martelo você passa a trabalhar melhor. Eu acredito que a evolução, ela trabalha assim. O aspecto primordial dela é melhorar o trabalho, né? E trazer essa comodidade e, como é que eu posso dizer, e esse êxito, né? Para aquilo que você se determina a fazer. Ou seja, a evolução gera uma outra evolução. Né? Você evoluiu ali a ferramenta, vai evoluir no tempo de trabalho
e na resposta ali, né, no resultado, a partir do momento em que alguém vem e fala, mas o que você acha de pendurar esse martelo? Cara, ele está sendo contraproducente. O que você acha de bater com esse martelo na cabeça dele aqui? Pra quê, cara? Como isso vai te ajudar no trabalho? Ah, mas você viu o que ele disse. Você vê que o mal usa do mesmo artifício, que é tirar você de um caminho, e é até falado assim dentro da religião, é você sair do caminho. Santo Tomás fala isso, né? Entendeu? E a ideia de pecado no Antigo Testamento, pelo menos segundo a tradução do Novo Comentário de São Jerônimo, quando você pega a língua original, pelo menos segundo essa tradução, né? Se eu estou errando, porque lá a tradução está errada, né? Pecar é errar um caminho. Olha aí. Uma definição não teológica, mas linguística, né? É errar um caminho, né? Faz todo sentido. E eu acho assim, que quando você pega, porque eu acredito que nesse sentido, a arte sempre teve um propósito muito claro. Beleza, mensagem, né? Evolução, seja mental, seja espiritual.